Olá, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Estão me escutando bem? Dá para ouvir? Então tá tranquilo. Eu vou dar só uns minutinhos pro pessoal entrar e aí a gente já começa a falar, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando, eu não sei se todos me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em psicologia analítica. Tenho um consultório em Guarulhos e em Santana. E devido às questões da pandemia, acabei aderindo a essa coisa do online e pensei, bom, acho que poucas pessoas conhecem a psicologia analítica, apesar da gente ter um movimento grande agora, é, diferente de antigamente, apesar de não ter esse movimento na graduação, a gente do lado de fora está conseguindo expandir isso para as outras pessoas, né? E pensando num conceito muito importante que hoje, até na questão da quarentena, a gente está muito em contato com a gente mesmo, a gente está precisando trabalhar o autoconhecimento, né? Então, eu acho que é isso a princípio. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos para a gente poder começar a falar sobre o autoconhecimento. Enquanto isso, vou falando também como é que eu conheci o Jung, né? Foi na faculdade e E o mais engraçado é que eu já estava no quarto ano da faculdade e não fazia o menor sentido para mim nenhuma outra abordagem, né? Então, cheguei no quarto ano, eu ficava pensando, nossa, e agora, né? Será que eu entrei na faculdade certa? Será que eu fiz o curso certo? E quando eu conheci o Jung, tudo isso fez sentido, né? E aí eu falei, bom, agora eu já sei como e com o que eu quero trabalhar. Né? É uma visão bem diferente das outras abordagens e, no entanto, hoje na graduação, por ser uma visão diferente, nem tem aula mais. Eu acho que se tiver uma ou duas faculdades que ainda dá essa matéria, é bastante até. O Jung ele tem um olhar muito diferente do humano, né? Diferente de outras abordagens que enquadram os pacientes em tipos de coisas, né? Ah, é neurótico, é psicótico, é isso, é aquilo. E o Jung ele traz bastante a questão da individualidade de cada um, que é o que a gente vivencia hoje. A gente percebe cada dia mais que todos somos diferentes uns dos outros, né? Então, por isso foi o que me chamou bastante a atenção. Na primeira aula que eu tive na faculdade, a gente assistiu um filme que na verdade não é um filme, é um documentário chamado O Efeito Sombra. E quem puder assistir, depois eu coloco o link para vocês darem uma olhada e falo um pouquinho sobre ele. Ele exemplifica bastante a forma como a gente passa a ver o mundo depois que conhece Jung, né? Que nada é por acaso, tudo tem um motivo de acontecer e uma lição de acontecer. Esperado, né? Vamos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, né? Eu coloquei essa frase do Jung, todos nascemos originais e morremos cópia, porque de fato é o que acontece. A gente nasce bonitinho, lindinho, um ser completamente sem interferências do mundo externo. E aí a gente nasce, a primeira interferência que a gente tem é da nossa família, dos nossos pais. Os pais, eles são de suma importância no início da vida da criança, porque é o primeiro meio social que ele entra em contato. Ele não tem contato com outras pessoas, né? E não tem o afeto, a afinidade que ele tem com os pais. E aí essa construção psíquica ela vai se fazendo, né?
A psique, ela é composta pela consciência e pelo inconsciente. Eu vou tentar ao máximo trazer conceitos muito tranquilos, porque não é uma live para psicólogos, é uma live para qualquer pessoa que queira conhecer a forma como nós junguianos trabalhamos, né? Como é que a gente vê o ser humano dentro do processo analítico. Diante da consciência, a consciência é o aqui e o agora, é o que eu tô vendo, é o que eu sei, é o que tá na minha cabeça aqui. O inconsciente é tudo o que eu já vivi e até o que não fui eu que vivi, né? A gente tem o nosso DNA biológico, né, físico, que faz com que o meu cabelo seja castanho, o meu olho seja castanho. E a gente também tem o nosso DNA psíquico, né? Isso falando dentro da abordagem de Jung. A gente acredita que tenham coisas no nosso inconsciente que são muito anteriores à nossa existência, né? A gente tem tudo armazenadinho aqui. Diante disso, né, a nossa convivência com os nossos pais, de fato a gente vai perdendo a nossa essência. Por quê? Porque a gente é inserido numa cultura, né, onde existem regras, onde a gente tem formas de lidar com as situações que eu não posso de lidar de tal jeito, não posso lidar de outro jeito, né? E isso vai fazendo com que? Com que a gente tire a nossa originalidade. E por isso da frase do Jung, que a gente nasce original e morre cópia. Porque a gente vai sendo inserido numa cultura, numa sociedade onde ela já existe, onde tem a moral e os bons costumes e coisas que a gente pode e não pode fazer, né? Então, isso faz com que a gente vá entrando dentro das caixinhas que as pessoas vão nos colocando. E chegamos na infância, né? Onde a gente também copia os nossos coleguinhas, né? Até porque vamos pensar numa escola. Tem o aluno mais espivetado, mais, né, bagunceiro, e aí sempre tem a comparação. Ah, mas você não viu fulano? Por que você não faz como fulano faz, né? E aí a pessoa já se reprime mais um pedaço dela, né? Bom, o jeito que eu me comporto não é certo, então é mais fácil eu copiar o fulaninho. E aí a gente vai matando mais um pedacinho da nossa originalidade, porque a gente tem que se encaixar em padrões, né? Que é o que se diz da sociedade, né? Temos que nos encaixar. Aí a gente chega na adolescência, que é uma fase super difícil, né, da nossa vida, porque além das questões fisiológicas, né, hormonais e tudo mais que vem aí com a puberdade, a gente também tem as questões psíquicas. Eu não sou criança, eu não sou adulto. Para algumas coisas eu tenho respaldo e para outras não, né? Então vem uma confusão muito grande. A questão da imagem também muda bastante, né? Porque meninos engordam demais, crescem muito rápido, meninas a mesma coisa, tem a fase do estirão, enfim, é uma transformação. Nada ali tá uniforme, e fisicamente não tá uniforme, psiquicamente também não tá. E no entanto, que é uma das fases que a gente tem, que a procura ao psicólogo é grande pela falta de como lidar com esse público, né? Porque não tem uma fórmula e os pais não. Filho não vem com manual de instrução, então os pais vão lidando da forma que lidaram com eles e que eles aprenderam, né? Vendo os próprios pais. Inclusive, essa é a forma como a gente aprende, através do exemplo, né? Então, todas as atitudes que a gente tem valem mais do que 1000 palavras, né? Então, como é que as crianças aprendem a falar? Através de ver as outras pessoas falando, né? Como é que ela aprende a andar? Ela olha para as outras pessoas e ela também quer ficar em pé, né? Então, a gente vai sempre aprendendo pelo exemplo. E aí, na adolescência, na juventude, que é a parte mais conflitante do jovem, né? De o que eu sou, o que eu não sou, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E muitas cobranças vêm por aí, né? Tanto dos pais quanto da sociedade. E aí a gente faz 18 anos e eu tenho que escolher uma profissão, porque disseram que com 18 anos eu sou obrigado a saber o que eu quero fazer da minha vida.
E vem um dos conflitos que são muito pesados, né? De, poxa, e se eu não souber, né? E se eu não souber, eu vou ter que descobrir porque alguém tá falando que eu tenho que fazer uma faculdade, porque eu tenho que escolher qual é o caminho que eu tenho que seguir. A pessoa escolhe baseada em sei lá o quê, né? Que não foi nela, que não foi no que ela gostaria de fazer, que não foi na essência dela, ela não entrou em contato com isso, ela continuou seguindo os padrões que foram colocados para ela. Faço a faculdade, entro na vida adulta e continuo me cobrando de N situações que vem com essa fase adulta, né? E o que acontece? A gente até a fase adulta, a gente seguiu tudo que era padrão, tudo que era moralmente correto, tudo que alguém falou pra gente que a gente tinha que fazer, tudo que o meio em que a gente está inserido falou pra gente, a forma como a gente tinha que lidar. Qual foi a hora que eu consegui ouvir quem eu sou, o que eu quero fazer, né? Existem essas pessoas que se escutam? Existem, graças a Deus. Sem precisar passar por crises muito grandes, né? Mas em todas essas fases, até a vida adulta, a gente passa por N crises, né? Por não saber aonde a gente quer chegar, né? E a todo momento ser cobrado por ter que tomar as atitudes X, Y, Z. Então, isso ocasiona muita angústia, né? Quando eu, pelo menos, era adolescente, não existia essa cobrança que se tem hoje de você tem que fazer inglês, sei que mais que tem, meu Deus, dança, luta, academia, né? E aí você passa o dia todo preenchido. Ninguém perguntou se você quer fazer. Alguém disse que é bom para gastar energia. E você vai lá e tem que fazer tudo isso. O que eu percebo bastante é que a vontade das pessoas ela é completamente deixada de lado. Não importa se ela quer ou se ela não quer, ela tem que fazer. Ela tem que isso, ela tem que aquilo, ela tem que aquilo outro. E o que ocasiona extrema angústia. O meu público hoje é maior de adultos e o que a gente mais pega são pessoas angustiadas, ansiosas, com síndrome do pânico, porque não conseguem entrar em contato com a própria essência, né? E aí a gente tem um trabalho muito grande de fazer com que a pessoa consiga olhar para o que ela quer fazer, porque é extremamente difícil fazer isso hoje, né? Porque eu tenho que representar um papel para a sociedade de que eu sou várias coisas, de que eu gosto de várias coisas, de que eu dou conta de várias coisas e que às vezes eu não dou, né? Então isso ocasiona uma angústia e faz com que eu me torne alguém que eu não sou, né? E isso é muito pesado. Mas até lá a gente vai conseguindo suportar, né? A gente vai conseguindo suprir essas necessidades dos outros, né? E aí a gente chega na meia-idade, que pode ser considerado hoje, acho que lá para uns 50, 60 anos, que coincide com os filhos casando, se aposentando, né? E aí lá vem a crise mais pesada de todas. Porque enquanto eu sou pai, enquanto eu sou mãe, eu tenho que prover a casa, eu tenho que conquistar um monte de coisa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o sítio, eu tenho que fazer as viagens. Quando chegar na meia-idade, vem a crise pesada de tipo, tá bom, agora eu não tenho mais que nada, eu tenho o carro, eu tenho a casa, os meus filhos casaram e aonde eu me encaixei durante todos esses anos da minha vida? Né? Qual foi o momento em que eu fiz alguma coisa que eu queria ou eu entrei em contato com essa essência, né? E aí é onde a gente pega, né, as questões da depressão, desse sofrimento psíquico tão grande, né, de não saber qual é o lugar que eu ocupo no mundo, né? E aí a gente tem que retornar lá para trás na fase da infância, porque começou desde lá essas anulações, né? Porque eu tenho que seguir todos os padrões possíveis e imagináveis, né? E também não tô falando que isso é culpa dos pais, porque aconteceu com eles também. E além do que, nós temos expectativas para com
os nossos pais, e os nossos pais têm expectativas para com a gente. E não necessariamente isso vai ser atendido em algum momento da nossa vida, né? E aí a gente arrasta. Por quê? Porque a gente segue o que é padrão, o que é normal. O normal é não questionar, o normal é fazer, né? O normal é obedecer. No entanto, que todas as crianças que são questionadoras hoje, as pessoas acham que elas têm algum problema, que elas são mal educadas, né? E na verdade não tem nada disso. Elas só querem saber por quê e pra quê, né? E se elas não querem fazer, elas não querem fazer, né? E isso não é respeitado desde lá de trás. Então, quando a gente é adulto, tudo fica muito mais difícil e mais pesado da gente mudar o comportamento, porque são anos vivenciando, né, dessa mesma forma. Então, quando eu falo, né, da questão do autoconhecimento e da importância que ele tem para nós, é que se a gente não consegue ser quem a gente é, e o Jung tem uma frase que ele fala, né, só o que somos realmente tem o poder de nos curar. A gente vai continuar seguindo N padrões, satisfazendo a vontade do mundo inteiro e adoecendo. Porque hoje é o momento onde a gente tem mais pessoas adoecidas psiquicamente, né? E aí a quarentena vira um problema porque ficar sozinho comigo mesmo é muito pesado, né? Entrar em contato com a minha própria essência indo contra o que todo mundo tá falando que é certo é um problema. Então, essa coisa do entrar em contato consigo é muito pesado porque a gente nunca teve essa oportunidade. E dentro do processo terapêutico a gente busca isso, né? E tem pessoas que conseguem fazer isso sem o processo terapêutico também. A gente precisa aprender a se discriminar, né? E o que é se discriminar? É saber o que é meu e o que é do outro. Como isso? E é trabalhoso, né? Quem faz terapia sabe que não é fácil, né? Tem dia que a gente não quer nem ir na terapia. Porque você olha para coisas que você tem certeza que são suas. E aí vem um sonho, vem alguma situação, e aí seu analista fala assim: mas isso é você mesmo? Você tá fazendo para você? Ou é para quem? Né? Então não é fácil, né? Mas a transformação de passar a seguir aquilo que é você é muito enriquecedora. Porque por mais que eu faça uma escolha que ninguém vai me apoiar, eu tô fazendo ela do fundo do meu coração. E eu vou dar conta de segurar se der certo ou se der errado, né? Então, quando a gente trabalha com a nossa essência, a gente dá conta das coisas independente do resultado que vai ter, né? Coisa que quando a gente tá fazendo pelo outro, a gente reclama, a gente não quer fazer, a gente faz mal feito, né? E aí pegando, por exemplo, eu vou lá e sigo uma profissão porque a tradição da minha família era que todos os homens seriam médicos. Vou lá, faço a faculdade de medicina em 15 anos, né? Termino a faculdade e vou fazer qualquer outra coisa no universo menos ser médico, porque nunca fez sentido para mim. Ou então eu vou ser médico, mas eu vou ser a pessoa mais infeliz desse mundo, né? Então a gente precisa compreender que fazer aquilo que a gente quer, óbvio, né? Que a gente convive em sociedade e não tem como não ter regras, né? Mas não existe constituição para dizer o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, em que momento da minha vida eu tenho que estar em tal patamar de vida, eu tenho que conseguir tal coisa ou não, né? Isso sou eu que vou dizer, né? É difícil conseguir fazer isso, né? Porque somos criados, né, dependente da opinião dos outros, o que será que o outro vai achar? Né? Se eu colocar uma calça verde com uma blusa laranja, será que alguém vai achar que vai ficar feio? Né? Então a gente fica muito ligado nessa questão da opinião dos outros. E isso faz com que a gente vá se perdendo cada dia mais. Né? Então, quando eu pensei em fazer uma live, eu trouxe essa questão do autoconhecimento, porque eu acho que é algo que está pegando muito para as pessoas, né? Pouco se sabe sobre, né? E
E nesse momento é algo que a gente está precisando bastante, porque esse tempo que a gente está tendo sobra, né? Eu trabalho, eu não tenho mais o que fazer, já limpei a casa, já fiz isso, já fiz aquilo, e aí sobra um tempo para olhar para mim, né? E aí eu vi até um meme que fala, já me descobri que sou insuportável e não quero mais descobrir, né? E eu acho isso interessante porque, nossa, se eu sou insuportável, como é que eu vejo os outros de fora, né? Então, se eu não consigo ficar comigo, não vai existir nenhuma companhia que seja boa o suficiente para mim do lado de fora, né? Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? E, e aí isso reflete, né, nas relações do casamento, porque aí a gente tem um outro mecanismo chamado de projeção, que é a questão do apontar, né? Eu aponto um dedo, tem 3 virados para mim. É uma frase de Freud que quem me conhece sabe que eu não sou muito chegada na psicanálise, mas entendo que Freud foi o precursor de tudo isso. Ele fala, né, quando acho que é Paulo fala de Pedro, sei muito mais de Paulo do que de Pedro, porque a gente coloca nas pessoas coisas que somos nossas, mas assim, eu não vou olhar para isso, né? Eu vou olhar para o outro, vou falar do outro e aí eu não tenho que entrar em contato com isso na minha vida, né? Quem faz terapia também percebe isso bastante, porque o analista também fala isso para você. Nossa, mas que engraçado, né? Você tá falando do outro, mas você já percebeu que você faz isso, isso e isso, e aí você quer esganar seu psicólogo porque ele está te trazendo essa realidade. E o autoconhecimento, ele é enriquecedor, difícil. Tem pessoas que vão passar essa vida inteira e não vão conseguir entrar em contato com isso, vão viver da forma que tem para viver e tá tudo bem, né? Cada um vai viver da forma que dá conta. Mas, se tiver a oportunidade de iniciar esse processo de autoconhecimento, e na psicologia analítica a gente chama processo de individuação, que é individuar-se, é saber qual é o lugar que eu ocupo no mundo, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, né? Você vai perceber que tudo fica muito mais leve, nada é mais tão pesado como era antes, né? Dizer não para as pessoas não vai ser mais uma coisa que você vai passar 3 meses pensando em dizer um não. Você vai falar um não e tá tudo bem. Porque é você, né? Agora eu vou fazer porque o fulaninho falou que eu tenho que fazer desse jeito, porque isso, porque aquilo. Você vai arrastar um caminhão nas suas costas. E ainda assim vai estar insatisfeito, né? Ai, porque eu tenho que comer o jiló porque a nutricionista falou. Se você não quer comer o jiló, não coma o jiló. Pergunta para ela se dá para trocar, né? Então, você vai buscando outros caminhos, você não precisa seguir um caminho, uma linha reta. Você pode entrar para a direita, para a esquerda e no final chegar no mesmo lugar, né? Mas o que acontece é que a gente não tem esse tipo de educação. Eu sou super a favor de na escola, né? Eu até vi que algumas escolas, pelo menos aqui em Guarulhos, elas implantaram uma matéria que eu acho que chama inteligência emocional. Eu acho que isso é fundamental. A gente, né, precisa compreender como é que isso funciona desde lá de trás. Porque é lá que os problemas começam. Né? É a forma como a gente trata a criança, é a forma como a gente ensina a criança a lidar com as coisas que ela vai aprender na vida adulta, ela vai lidar da mesma forma. Se eu ensino para a criança que ela só vai ganhar as coisas no grito, é assim que ela vai fazer. Se ela aprende que ela vai conseguir na birra, é isso que ela vai fazer quando ela ficar adulta, e a gente vê muito adulto fazendo isso hoje, só falta se jogar no chão e bater o perna, né? Então, não tem como fugir, né? A gente precisa aprender a lidar, né? Ai, a criança chora, a criança isso. Ela tá expressando a emoção dela, né? E ela vai chorar.
ou então ela se torna um adulto que ela aprende que ela não pode chorar. E aí ela não tem aonde extravasar a emoção dela, né? Então a gente precisa aprender um pouco a deixar a nossa essência sair. A falar não, a dizer sim, a seguir o caminho que faz sentido para mim e não para mais ninguém. Por mais difícil que isso seja, né? Até a gente tem uma grande dificuldade de fazer isso com os nossos pais. Por quê? Porque existe algo muito superior a só um relacionamento pai e mãe, né? Eles têm um poder muito grande. É a temperança atravessando mesmo. Eles têm um poder muito grande sobre nós. E eu não tô falando só de pai e mãe físico que mora com a gente, que pariu, nada disso. Eu tô falando de coisas muito superiores que fazem parte da gente e que a gente tem extrema dificuldade de se desfazer psiquicamente, né? São as crenças, as culturas, tudo que a gente está inserido, né? Então a gente tem bastante dificuldade de soltar dessas amarras. Então, pensando numa questão cultural, eu faço parte sei lá, de uma cultura que diz que eu só posso cortar o cabelo uma vez por ano. E eu sou enlouquecida para ter o cabelo batidinho, curtinho. Aí você fica, né? Eu corto o cabelo, não corto o cabelo, corto o cabelo, não corto o cabelo. Você pode passar a vida inteira lá com o cabelo comprido. Mas quando você cortar, você vai falar, poxa, essa sou eu, essa imagem que eu tô vendo sou eu, né? E o quanto vai abrir caminhos para tantas outras coisas que você não olhou, né? Que você foi deixando passar. Então, essas coisas prendem a gente demais, a questão cultural, a questão do meio em que a gente está inserido, pensando até nessa questão de aprender pela convivência, né? Trazendo para a prática, às vezes a gente está perto de uma pessoa que é até de outro país ou de outro estado, que tem um sotaque diferente da gente, e aí a gente passa um dia, dois com a pessoa, a gente tá puxando o R, falando de forma próxima como ela fala, porque a gente vai, é inato, não é por escolha, a gente vai fazendo conforme a gente vai convivendo ali com a pessoa. E, e óbvio que isso vai acontecer lá atrás, né, com os nossos pais que estão presentes na nossa vida o tempo inteiro. E, como eu disse, não só os pais físicos, mas as pessoas que a gente convive, né? Então não tem como uma bananeira da batata, né? E aí a gente vai, no decorrer da vida, tentando descobrir qual é a nossa essência, né? Então, eu acho que basicamente trazendo de uma forma simples, o que não é simples pra gente, a gente estuda bastante para entender o processo de autoconhecimento e para realizar também, porque não é porque a gente é psicólogo que a gente não faz terapia, a gente faz terapia sim. E porque não nada nos tira da humanidade igual de todos os nossos pacientes. A gente é igualzinho a todos os pacientes, a diferença é que a gente estudou a psicologia para conseguir trabalhar nisso, né? Acho que é bacana até essa humanização do profissional, porque às vezes as pessoas têm o psicólogo como um ser diferente e que dá conta de tudo na vida e não dá, né? Somos todos iguais. E passamos pelos mesmos conflitos e pelas mesmas crises, e aí a gente também vai resolver isso na nossa terapia. Acho que consegui passar, não sei se vocês têm perguntas, se vocês tiverem perguntas referente ao autoconhecimento, ao processo terapêutico, a questão do discriminar-se, né? Podem perguntar, porque eu acho importante a gente disseminar um pouquinho do que é se conhecer e do quão engrandecedor é isso para nós, né? O quanto as coisas ficam diferentes, o nosso olhar fica diferente. Eu não vejo só a psicologia analítica como uma abordagem de trabalho, mas sim uma forma de olhar a vida, né?
porque depois disso você consegue ver luz em lugar que não tem, você consegue ver você consegue ver várias coisas que antes você não conseguia, né? Não é mais só uma coisa ou só outra coisa, pode ser várias coisas, né? Que é assim como Jung vê cada paciente, né? No entanto que tem alguns grupos de psicologia, alguns psicólogos que sempre pedem receita de bolo, né? Ai, como que trata tal tipo de paciente? O que que faz com tal tipo de paciente? E aí eu, né, sempre falo, eu não consigo falar, né, assim, o que fazer, o que não fazer com o paciente, porque eu preciso saber a história dele, né? Eu não posso fazer uma análise baseado é, num achismo, né? Então eu preciso saber o contexto da história toda. Eu não tenho como encaixar um paciente numa caixinha e falar, você é isso, você é aquilo, ou alguém me falar, olha, eu tenho um caso tal, o que você acha que dá pra fazer ou não dá pra fazer? Quem é essa pessoa, né? E foi isso que me encantou bastante na questão do Jung, porque de fato ele trabalha o que cada um é, sem preconceitos e sem julgamentos. Não importa se alguém quer que ele seja de tal jeito, como você quer ser, né? O que você quer fazer da sua vida. Então eu acho que isso é o mais importante, é trabalhar as pessoas como uma unidade e pronto, né? Elas não são iguais, elas têm vivências diferentes. No entanto, que a gente investe bastante em supervisão por conta disso, porque a gente tem um paciente e às vezes a gente fica com algumas dúvidas, né? Então a gente vai lá e busca a ajuda de alguém que é mais especializado do que a gente, tem mais experiência, enfim. E aí tem a oportunidade de nos mostrar onde a gente não está enxergando a saída. Graça, você gostaria de saber mais sobre como fazer o processo de individuação, autoconhecimento sem psicólogo, ou seja, fazer só, qual o processo? Bom, tem muitos livros, né, que a gente pode ler sobre. Uma das coisas que é importantíssimo são os sonhos no processo analítico, né? A gente consegue, através do sonho, receber mensagens. Eu não tô falando do sonho de procurar no Google, sonhei com cobra, sonhei com grávida, é tal coisa. Não é isso. Cada sonho tem um significado para cada sonhador, né? E aí a gente faz essa análise diante disso, né? O processo de individuação, ele pode sim acontecer sozinho, através de livros. Eu gosto bastante de início, tanto ler o livro quanto ver o efeito sombra. Eu acho que traz um pouco do exemplo físico, né? E agora, o livro do autoconhecimento, eu acho que varia um pouco da fase da vida que você tá. Em específico, a Graça, como a gente tem o contato no grupo de estudos, eu consigo te fazer algumas indicações mais específicas, tá? E aí eu te passo alguns que eu acho que é interessante. Por exemplo, se eu tô num momento da minha vida que eu preciso entrar em contato com o meu feminino, aí eu vou ler um livro tal. Outra coisa que é muito bacana também dentro da psicologia analítica é a gente estudar a mitologia. Eu tô falando algumas coisas aqui que eu acho que talvez as pessoas fiquem com um pouco de dúvida, porque é muita coisa para falar sobre a psicologia analítica. Mas a gente estuda muita coisa baseado na mitologia, né? A gente tem como que as coisas que acontecem nos mitos, elas são vivenciadas hoje em dia, né? E aí também é um assunto muito complexo para eu falar hoje, até porque a live tem só 1 hora. Mas é muito bacana. E num outro momento, né, eu até postei o livro da Artemis e eu achei interessantíssimo, né? Para falar do feminino e do que a gente vivencia hoje, né? Em algum momento eu acho bacana a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas é isso, o processo de autoconhecimento ele se dá assim sozinho, sem problema nenhum. Mas claro que com a ajuda do psicólogo ele é mais fácil, né? Porque aí ele coloca a luz nos nossos pontos cegos, né? Às vezes eu sozinho não vou chegar no mesmo lugar
que com o psicólogo, porque é difícil a gente conseguir olhar os nossos lados não tão legais, né? Então, é isso. Acho que eu respondi sua pergunta, Graça. E aí depois eu te passo os livros. Porque a importância de todos da família fazerem terapia no mesmo método. Bom, é bacana porque aí fala todo mundo a mesma língua, né? As coisas se conversam, né? Porque, por exemplo, as abordagens, todas elas vão auxiliar um tipo de paciente. Todas. Cada perfil vai se adaptar com um tipo de análise. Mas se a família se adapta ao mesmo tipo, é melhor porque aí é um processo que todo mundo tá entendendo da mesma forma, né? Tá conhecendo tá se conhecendo da mesma forma que o outro, né? Porque a forma do autoconhecimento dentro das abordagens, eles são diferentes, né? Tem abordagens que não trabalham essa questão do autoconhecimento como é do Jung e trabalham de outras formas. Mas as pessoas procuram mesmo por afinidade, né? Talvez tenha alguém dentro da família que não sinta afinidade pela psicologia analítica, ela vai para outra abordagem, ela vai para psicanálise e ela se sente super bem lá. Não tem nenhum problema, né? Mas é uma questão mesmo de afinidade, de ir no psicólogo e gostar do psicólogo. Também é uma outra coisa que eu escuto bastante. Ah, eu fui num outro profissional e eu não gostei, aí eu nunca mais fui em outro. Não, você tem que ir até onde você gostar de alguém, né? Por isso que tem milhares de psicólogos no mundo. Agora até com essa abertura do online, tem mais ainda. E aí você pode fazer com quem você quiser, né? Ah, fui em um, não gostei, vai em outro. Não gostei, vai em outro. Até você se encaixar como profissional, né? Não tem essa coisa, foi a primeira vez, tem que ficar. Não, não tem que ficar, não. Você tem que ir até onde fizer sentido pra você, onde você se sentir à vontade, porque você vai falar das suas coisas mais profundas, né? Então, não faz sentido ir obrigado, né? Você tá pagando pra ir falar de você. E se não faz sentido pra você, não vai. Busca outro, né? Pede indicação pra amigo, parente, busca no Google, enfim. Né? Indicação é sempre melhor, sempre bom, né? Pelo menos as minhas indicações sempre dão certo, né? Quando eu pergunto para algum colega, algum amigo. Mas também a gente tem a opção do Google hoje em dia que abre um leque imenso de profissionais aí, a gente pode experimentar. Alguém tem mais alguma pergunta? Entrou mais uma pessoa. Bom, eu acho que referente ao autoconhecimento eu consegui, né, explicar. Questão das crises, eu fiz uma colinha aqui porque é muita coisa para lembrar. A gente tem crises, né, no decorrer da vida. E aí a gente acha que é o fim do mundo, né? Por exemplo, a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem uma crise de pânico, uma crise depressiva. Eu não. Para eu falar que um paciente tem alguma coisa, a gente precisa fazer uma análise grande. Então, às vezes, ele pode ter tido um episódio ansioso, um episódio depressivo, né? Me ver patologizar alguma coisa vai ser difícil, né? Porque eu não gosto de enquadrar ninguém em lugar nenhum, né? Porque se é um ser único, é difícil eu enquadrar em algum lugar. Mas a gente tem N crises no decorrer da nossa vida. E aí, essas crises, elas fazem com que a gente tenha que repensar muita coisa, né? Pensando na questão de uma crise de ansiedade, e aí eu tenho uma questão física, e aí o coração dispara, e aí eu, né, tenho falta de ar, e tenho suador, e aí digamos que alguma coisa acionou esse botão, né? Porque eu passei a vida inteira lá, 20, 30 anos sem ter nada disso, e no decorrer de uma situação que eu nem sei o que aconteceu, eu tenho esse tipo de sintoma. Bom, é um sinal da vida falando, olha pra você, porque você tá passando na vida no automático e não tá olhando pra si.
E aí eu posso ter uma, duas, três e passar a vida inteira e buscar um remédio e, enfim, não olhar para isso. Mas a mente e o corpo, elas conversam, né? Então, nada é por acaso. Eu não tenho nada que não seja para que eu tenha que evoluir alguma coisa, né? E aí o paciente procura a terapia porque alguém falou que talvez fosse bom, né? E aí ele percebe que ele tem N pensamentos sobre aquela crise que ele teve, N justificativa para aquilo que aconteceu, mas a essência daquilo não é aquilo que ele tá imaginando, né? Então ele percebe que a queixa nunca é a queixa. O motivo dele procurar terapia normalmente nunca é o motivo de fato daquilo que aconteceu. E aí a gente começa a ressignificar um monte de coisa, a entender um monte de outras coisas que aconteceram e ele deixou passar. E que aquela crise foi simplesmente o estopim para que ele olhasse para lugares que ele não olhava, que estava passando batido, né? Então eu falo dessa questão porque eu percebo um movimento muito grande da medicalização de vários sintomas. Ah, eu tenho um sintoma X, eu vou lá no médico e tomo um remédio. Ah, eu vou lá no médico e tomo outro remédio. Isso eu tô falando de questão psíquica, tá? Eu não tô falando de questão fisiológica, né? Eu tenho um resfriado, vou curar pela força do pensamento. Não, não é isso que eu tô falando, né? Eu tô falando referente a uma crise de ansiedade, né? Às vezes eu tô sofrendo e aí eu quero um remédio para acabar com o meu sofrimento. Então tem esse movimento da medicalização muito grande. E não temos só profissionais psiquiatras que são corretos, que são éticos. A gente tem profissionais que são bons, profissionais que são ruins, e algumas pessoas acabam pegando esses profissionais que são ruins. E passam o remédio e em 5 minutos tem o diagnóstico da pessoa. Remédio também traz efeito colateral, né? Então, às vezes a pessoa ela não tinha nada, ela tá vivenciando simplesmente uma crise dentro da história da vida dela, e aí ela vai lá e toma um remédio. E aí ela pode desencadear algumas outras coisas, né? Então eu acho bacana que as pessoas entendam que sofrimento faz parte do crescimento, né? Quando a gente é criança, eu não vou lembrar nomes, porque eu não lembro mesmo. A gente tem um ossinho no pé que quando a gente vai no ortopedista ele fala que é o osso do crescimento. E normalmente a criança tem muita dor ali, porque o osso tá crescendo, né? E não tem o que fazer. Você vai sentir a dor e vai sentir, né? Porque para crescer, dói. Para evoluir, dói, né? Mas dos anos 80 para cá, a gente tem esse movimento de que doer não é bom. Tudo que dói eu tenho que tirar, né? Eu tenho que resolver meu problema e eu tenho que tirar do meu caminho, né? Mas a dor ela faz parte da evolução, né? Então é importante sentir dor, né? E entender por que tá doendo, pra que tá doendo, né? Não só passar pela dor aí desapercebido e doeu e pronto. Por que doeu? Pra que doeu? O que isso tá querendo me ensinar? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer bastante. O que isso tá querendo me ensinar? O que essa situação toda que eu tô passando tá querendo me ensinar? Né? Aonde isso tá querendo me levar? Pra que eu tô passando por isso? Né? O nosso movimento é muito perguntar por quê. Por que eu tô passando por isso? Por que tá acontecendo aquilo comigo? E aí é muito mais fácil porque a gente responsabiliza, né, qualquer pessoa menos a gente, né, quando a gente coloca por quê. Porque alguém é responsável por isso que a gente tá passando. E não é, né? A gente sabe que tem muitas situações e que a gente é o protagonista disso tudo, né? Mas terceirizar é muito mais fácil. Então, pra que eu tô passando por isso? O que isso tá querendo me ensinar? Também é uma das formas de você trabalhar o seu autoconhecimento sozinho, sem o analista, né? De passar pelas situações que não são fáceis e perguntar para quê e refletir sobre, né? E aí vai te ajudar a ter respostas que talvez você não tinha antes, mudando o olhar, mudando de onde a gente vê, né, a situação. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta?
Caso a gente não tenha perguntas, acho que por hoje é isso, né? Pretendo fazer algumas outras lives para falar de alguns outros assuntos que eu acho interessante na psicologia. E também, né, pra gente ter algumas coisas para fazer nessa quarentena, porque tem horas que resta tempo, sobra tempo e a gente não tem muito o que fazer. Além dos meus preconceitos, né, com a internet, que eu achava que era tudo muito ruim na internet, eu descobri nessa quarentena que não, que a gente consegue ter coisas muito bacanas na internet, né, ter contato com muitos profissionais de N áreas bem interessantes. Então, acho que é um preconceito meu que eu consegui quebrar nessa quarentena, né, do atendimento online, né, eu dou 2 grupos de estudos, supervisão, tudo online, né? Então, eu fui quebrando um pouco disso na minha trajetória profissional e abrindo outros caminhos, né? Que bom que você gostou, Dani. Se vocês quiserem alguns assuntos específicos, a gente pode falar sobre isso também, certo? Então, acho que ninguém tem perguntas, é isso? Eu vi as meninas falando para deixar a live salva, olha. Quem me conhece sabe que eu não sou da tecnologia, mas eu vou descobrir como é que faz isso, tá? Que bom que você gostou, Carol. Amém. Ai, gente, eu acho que é isso. Não tenho mais o que falar sobre autoconhecimento. Pelo menos não simplesmente, né? Tecnicamente a gente tem bastante coisa para falar. Bom, o tarô, você deve estar vendo a minha cartinha da temperança ali atrás. O tarô é engraçado, né? Porque a gente tem uma coisa do tarô que ele adivinha o futuro, né? E aí quando a gente vai conhecer de verdade, ele não adivinha nada, né? A gente trabalha a questão da sincronicidade. E aí, como eu indiquei lá no comecinho da live, quem puder assistir, tem no YouTube o efeito sombra. Lá vai explicar muito tranquilamente, foi o que me fez entrar em contato com Jung ali, depois que eu vi aquele documentário, nada mais deixou de fazer sentido para mim, e eu falei, olha, era isso tudo que eu queria dizer, e eu não tinha palavras para dizer, né? Então foi o que fez com que eu me apaixonasse pelo Jung, foi o efeito sombra, né? Ele tem o livro e tem o documentário no YouTube. E o tarô, ele trabalha essa questão da sincronicidade, né? Eu não vou tirar uma carta dali que não seja para eu tirar. Né? E isso você pode fazer com qualquer baralho, não é só o tarô, não. Oráculos, enfim, a gente vai tirar a mensagem ali. Os livrinhos das frases do dia. Você nunca vai abrir o livrinho que não seja uma mensagem que você precisa ouvir. Você nunca vai passar do lado de uma pessoa que não tem alguma coisa para falar para você aprender alguma coisa. Você não vai abrir a Bíblia numa página que não tem uma mensagem que você quer. Então, assim, nada acontece nessa coisa do acaso, né? A gente acha que tem acaso, não tem acaso. Né? Para quem é junguiano, pelo menos não existe acaso. A gente só encontra as pessoas que a gente tem que encontrar, a gente só vivencia as histórias que a gente tem que vivenciar, né? É o Deepak Chopra. Peraí. Tem esse livrinho preto com a mão branca e tem o livrinho branco com a mão preta. Eu não sei bem o que é o que, por que é diferente. É o Deepak Chopra, a Debbie Ford, a Marianne Williamson, alguma coisa assim. Mas pelo efeito sombra você vai encontrar. E assistir o vídeo no YouTube é tranquilo. Tem, acho que é 1 horinha de documentário, é muito legal. E foi o pontapé inicial que fez sentido para mim, né? Porque como eu falei, quando eu comecei a graduação, eu não tinha afinidade com nenhuma abordagem, por mais maluco que isso possa parecer.
eu não conseguia ter. Eu não gostava da psicanálise, porque eu achava que ela não fazia sentido dentro do que eu acreditava. Eu não gostava da TCC, porque eu achava que não era só aquilo. Eu achava o humanismo muito bonito, mas também não achava que era só aquilo. E aí, quando eu tive contato com Jung, é, as estrelinhas brotaram na tela e, e aí eu falei, nossa, como é que pode? Tudo fez sentido. E aí a gente entra na questão do mito, e aí você lê o mito. É, Na faculdade eu fiz um trabalho incrível, incrível, né? Eu tive uma mestre muito maravilhosa, né? Então todo mundo que me conhece sabe que eu tive uma pessoa que me mostrou ali eu acho que o melhor da psicologia analítica, né? Por isso que eu me apaixonei. Esses livrinhos são bonitinhos, né? Eu adoro eles e cada vez quero aumentar mais minha coleção. Mas o quanto fez todo o sentido da vida entrar em contato com a psicologia analítica, o quanto entender as relações fez sentido, o quanto entender coisas que para mim eram extremamente difíceis e e aí eu passei a conseguir visualizar isso com a teoria da psicologia analítica, por isso que eu falo que não é só uma teoria de trabalho. Não é uma coisa que eu uso só no consultório, eu uso dentro da minha casa, eu uso dentro da minha vida, eu uso com as pessoas que eu gosto, eu uso com as pessoas que eu convivo. Falo bastante sobre isso também com as pessoas que eu convivo. No entanto, que eu tenho amigas que não eram junguianas, eu acho que de tanto eu falar no ouvido delas, elas, né, foram ouvindo e se apaixonando, e aí eu fui sendo a mediadora desse conhecimento, né? Então, eu acho que quando a gente gosta da coisa, a gente vai falando para todo mundo, né? E eu acho que foi um dos motivos de eu querer criar a live, porque eu acho que eu tô aqui sozinha com meu marido, com meu cachorro. Eu não sou muito adepta a ficar falando no telefone, eu gosto de falar com pessoas. Apesar de eu não estar visualizando ninguém aqui, tem pessoas me respondendo e conversando comigo aqui no chat. Então me faz sentir como que eu estou falando com alguém, né? E apesar de também de continuar atendendo todos os meus pacientes, tá tudo normal. Mas às vezes falar de outras coisas e falar, né, sei lá, de qualquer coisa. Então, sentindo essa necessidade, eu criei essa live, divulguei nesse sentido, né, de poder contar para as pessoas aquilo que eu vivencio, né, aquilo que eu prego e não é uma coisa só que eu falo e não faço, né? Eu faço também, né? A quarentena traz tantas coisas para os pacientes e traz para mim também. E faz com que eu reflita muitas coisas também. Até, como eu falei na questão da internet, de entrar em contato com isso, de dividir isso com as pessoas, né? De ter a possibilidade de atender pessoas de outros lugares, né? Que não só da onde eu estou, que não só da onde eu consigo ter contato, né? Então, apesar de estarmos vivenciando uma situação extremamente difícil, onde muitas angústias estão acontecendo, né? A gente que atende os pacientes sabe que não está sendo fácil para alguns deles, né? Eles estão vivenciando muito sofrimento psíquico por não ter o controle da situação, né? Porque acho que mesmo para quem achava que tinha controle, hoje tem certeza que não tem, né? Porque essa situação a gente não tem controle algum. Então, tudo que vem acontecendo, né? A questão do Brasil conseguir ter 3 crises ao mesmo tempo, vai deixando as pessoas mais confusas ainda, mais angustiadas ainda. E aí, o que a gente pode fazer para que elas se sintam confortadas, eu acho que é importante, né? Não numa questão de profissional, mas numa questão humana, né? De conseguir dar aquilo que a gente tem para as pessoas. Bom, se ninguém mais tem perguntas, se ninguém quer falar mais nada, eu acho que é isso. Eu penso, na segunda-feira é um dia que eu tenho livre, né? Pelo menos o horário das 9 da noite ele tá livre. E aí eu consigo fazer mais lives para poder trazer alguns assuntos que sejam pertinentes à psicologia analítica, né? E
e falar um pouquinho sobre isso com vocês, certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me procurar, pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, quem tiver no WhatsApp, quem não tiver, não tem problema. Obrigada, Lari. E é isso. Um beijo, uma boa noite, uma boa quarentena. Aproveitem para conhecer o que vocês têm de melhor e o que vocês têm de pior também, porque é uma dualidade, faz parte. Ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. Tá bom? Então, um beijo. Precisando de alguma coisa, estou aqui. Tchau, tchau.